Pai, Senhor, igreja. Ai, é tão bom estar aqui, vocês nem têm noção. Vou falar que dá medo, vai. Sabe por que dá medo? Vocês viram meu filho ministrando aqui? Fiquei pensando, vou pegar o quê? Falar o quê? Dizer o quê? Depois dessa. Mas eu louvo o Senhor porque a gente se orgulha, né? A gente se orgulha em ver como Deus faz. O diabo às vezes não, porque o diabo não faz nada da vida dele, então a vida dele é perturbar mesmo. E ele passa o dia inteiro, o período integral de Satanás é ficar perturbando a nossa vida. Essa é a função dele, então ele tem que fazer o trabalho dele, né? Ele é diabo, fazer o quê? Ele faz a missão dele. Quer destruir, a missão dele é estragar tudo, mas o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que instrui, é aquele que capacita, o Senhor é aquele que nos sustenta, e é disso que importa, não é mesmo? E eu estou muito feliz dessa manhã, porque desde quando iniciou esse culto, eu comecei a ouvir Deus falar comigo fortemente. Deus falou aqui através do louvor, Deus falou aqui através da Fernanda, do testemunho dela, Deus falou aqui através da oferta, Deus falou comigo na hora da oferta, e Deus tem falado tanto comigo, porque quando a gente está sensível a ouvir Deus falar, um ventilador enchendo o saco do seu cabelo é Deus falando com você. Agradece o ventilador que não está calor. Tudo Deus fala com a gente. Então, você que entrou aqui nessa manhã, eu tenho certeza que você já ouviu Deus falar com você aqui. Eu tenho certeza que esse tempo, esse período que você está aqui, nada mais é de que um código do Pai para você. É Deus te deixar ficar perto dele e falar no seu ouvido alguma coisa. Ninguém que se aproximou de Deus saiu sem resposta. Amém? E eu já comecei a pregar aqui sobre isso. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. E enquanto você coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 15, versículo 21. A gente vai ler o texto junto aqui, por conta das versões que podem ser diferenciadas aí. Mas eu queria que você olhasse para esse irmão enquanto ela coloca a Bíblia aqui. Eu queria que você dissesse para ele: ninguém que se aproxima de Deus fica sem resposta. Amém? Para mim, eu já ia embora agora. Porque se quem se aproxima de Deus tem resposta, e é ninguém, quando eu disse ninguém, eu estou incluída nisso, todos nós estamos incluídos nisso. Então para mim já estava bom demais. Porque a nossa função é qual? É só se aproximar dele. Só isso, só se aproximar dele. Porque é garantido. Ninguém. A Bíblia diz que Jesus nunca despediu ninguém sem resposta. Nem de fome, nem de palavra, qualquer alimento que fosse. Deus nunca despediu ninguém sem resposta. Não é esse o tema, mas a gente vai começar agora. E diz assim: e partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da
a sua missão de uma maneira que nem todo mundo entendia, nem os discípulos, propriamente dito, nem os discípulos entendiam a forma que Jesus trabalhava. Mas Jesus sempre tinha um propósito. Talvez porque ele era Deus, né? Mas ele trabalhava de uma maneira com que os próprios discípulos se contradiziam e ficavam assim: por que o Senhor está fazendo isso, Jesus? Um pouquinho antes de entrar nesse texto, Jesus falava com eles por parábola. E os discípulos falaram para Jesus assim: Jesus, você ainda fala para a gente por parábola? E Jesus, assim, muito educado, fino, né? Jesus disse: e nem assim vocês entendem, né? Então Jesus, ele tratava assim com zelo, um carinho, e ele ensinava, né, com parábolas. Então tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Jesus, ele, melhor do que Paulo Freire para as professoras que estão aqui, as pedagogas, Jesus, né, tinha mais sabedoria do que isso. Então ele lidava com o pescador falando de peixe, ele lidava com um povo que, né, dentro da sua categoria, da sua atividade diária, Jesus tratava nessa função, para que eles entendessem. E os discípulos ainda perguntaram: Jesus, você ainda fala com a gente por parábola? Porque Jesus falava assim no capítulo anterior, eu não vou voltar porque é muito grande o texto, mas Jesus fala assim: esse povo me adora só de palavras, esse povo me adora só de, entendeu? Mas o coração está longe. E Jesus continua ensinando para aquele povo em parábola, mas os discípulos não entendiam quase nada. Só que Jesus, depois que ensinou a multidão, que estava falando com a multidão, ele se retira dali. E ele vai para um lugar necessário para ele naquele momento, mas Jesus já tinha uma finalidade para isso. E quando Jesus sai desse lugar e ele se retira, ele vai para Sidom e Tiro. Tiro e Sidom eram lugares onde tinham muitos pagãos, eram cidades pagãs, era um povo pagão. E Jesus passa por ali, e quando ele vai a caminho dele, vai uma mulher que é mãe. Quem é mãe aqui vai entender isso, né? Mãe é assim, mãe quando fica uma fera, fica uma fera. Mãe quando tem que defender, defende. Mãe quando tem que entrar numa briga pelo filho, ela entra mesmo. Né, pastor? Mãe quando tem que falar bem do filho, ela fala, mas quando ela tem que proteger, aí vira uma fera. E essa mulher estava vivendo uma situação muito difícil na casa dela. E ela, como mãe, ela vai atrás de Jesus, mesmo sendo cananeia. E esse texto fala que essa mulher, ela usa de uma estratégia para falar com Jesus, que ela não era boba nem nada. Eu me lembro que, só voltando aqui, eu já volto para o texto. A semana passada, e eu não estou falando mal, tá? Quero que vocês entendam. Ficamos um mês, quase 2 meses, para fazer uma transição de período escolar do Wesley, por conta desse trabalho que ele arrumou. E, gente, de verdade, assim, com toda humildade, meu marido ficou tentando quase 2 meses essa troca. E eu não estou falando que é culpa dele, não. Até a Júlia foi comigo uma vez. Fomos em grupo lá, não resolvemos. E aí ele pede para trocar o período, não trocava, pede para trocar, não trocava, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. E eu falando mal dele, ele acaba de chegar. Eu ia falar um pouco mais mal, mas eu vou dar uma melhorada. E aí foi ficando, e quando foi sexta-feira, eu peguei no telefone e eu falei assim: quero falar com a diretora. Ah, mas pode falar comigo. Eu não quero falar com você, eu quero falar com a sua diretora, por gentileza. Aí eu peguei o telefone e eu falei assim, coloquei para ela, né, a situação que já estava se prolongando demais e que o prejuízo era do meu filho. Eu lembrei agora, você nem estava aqui programado, mas eu lembrei. E eu falei: o prejuízo é do meu filho, e eu, como responsável dele, quero te dizer que a lei do estatuto da criança e do adolescente me garante o ensino, o horário e tudo mais. Aí ela
parte que é estudar no período que está disponível. E você está me negando essa vaga. Então eu fui, né, me rebati, conseguimos a vaga. Depois de quase 2 meses. Eu já nem vim para a sua igreja, para o culto da sua igreja. E aí eu fiquei pensando agora, né? Isso me veio. A gente, quanto mãe, a gente cresce. Ela nem viu meu tamanho, porque se ela tivesse visto meu tamanho, ela tinha dado a vaga primeiro. Ela nem viu, porque ela estava no telefone. E aí, mas é uma pena que às vezes a gente precisa tomar algumas atitudes para conseguir o que é legal, né? Às vezes a gente, enquanto população, a gente não usufrui do que é nosso direito por falta de conhecimento. E às vezes a gente se prejudica. E nessa instância eu tive que mostrar para ela que eu estava certa e que a errada que era ela. E eu tive que lutar e brigar. E ela tinha os critérios dela, mas eu tinha os meus. É meu filho que estava sem estudar. Essa mulher vai até Jesus e ela tem uma necessidade. A necessidade dessa mulher não era só pessoal, mas a necessidade dessa mulher era para com a filha dela. E ela chega para Jesus, eu acredito que como mãe, ela fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Só que essa mulher, que não era boba nem nada, ela só era uma mãe, por isso que nós dizemos que ela não era boba, ela usa uma estratégia. Porque essa fala dela não era de uma mulher cananeia. Ela se utiliza de uma fala que não era da religião dela. Os cananeus eram um povo, além de idólatras a Deus, eles adoravam muitos outros deuses, e inclusive os deuses a quem eles adoravam eram deuses cruéis. Pastor aqui ministrou esses dias, né, sobre isso. Eles matavam a criança viva, o feto, na barriga da própria mãe. Era coisa desse tipo para mais. Hoje a gente fala de aborto, já está uma república, né? Mas você imagina uma criança viva, claro, uma gestante, e por conta de sacrifícios e adoração, esses deuses pedirem essa criança viva. Então a idolatria desse povo era muito grande. E Deus, o nosso Deus, né? Ele ficava como nessa situação? Mas essa mulher chega e ela fala: por favor, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Que promessa, que Davi, que raiz de Davi, que conhecimento essa mulher tinha para usufruir daquilo que era direito dos israelitas. Existem 3 tipos de filhos: os filhos criados, os filhos adotados e os filhos eleitos. A gente sabe que o povo de Israel é um povo eleito. E Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Então esse povo era um povo eleito para a salvação, mas esse povo não recebeu. E essa mulher continua gritando, e a palavra diz, clamando. Deixa eu só conferir. Mas é isso, o texto diz que essa mulher clamava. Essa mulher clamava. E eu vou melhorar ainda. Essa mulher, ela falava no verbo pretérito, perfeito e indicativo. Ela clamava. Ela fazia uma ação contínua. Ela não parava de clamar. Essa mulher clamava, e aquilo foi irritando de alguma forma os discípulos, porque ela clamava e Jesus lá. Pai, Jesus estava andando, e ela falando, e ela clamando, e Jesus só ia. E aquilo foi trazendo incômodo para os discípulos. Algumas pessoas entendem esse incômodo dos discípulos como alguém querendo parar o seu clamor. Está certo, também é uma vertente, mas eu entendo que os discípulos ficaram tão incomodados com aquilo que eles começaram a dizer: vamos fazer alguma coisa, vamos chamar Jesus, porque não é possível que ele vai deixar essa mulher coitada. Eu imagino o cenário e eu fico pensando, uma mulher clamando, implorando, usando até de, eu não vou dizer falsidade, que seria um termo muito pesado, mas essa mulher, ela pega uma
Só que aquela mulher, ela não recebeu de Jesus palavras. E às vezes, quem nunca? Senhor, eu já orei, já fiz campanha, já fiz sei lá o quê, já fiz pão intercessão, já fiz 7 não sei o quê, dos macacos que o pastor fala. Eu já fiz tanta coisa e Jesus não me dá uma palavra. Aquela mulher estava nessa circunstância. Jesus em silêncio, ela clamando, os discípulos já se incomodando com a situação e aquela mulher dizendo, não vai me responder, talvez no coração dela, eu vou perturbar até que ele me responda. Porque aquela mulher, além de ser uma mulher, que mulher é decidida, mulher quando quer, ela faz ou não faz? Mulher para, desiste fácil? A gente vai mancando, mas vai. A gente vai com dor, mas a gente vai. Gente, ciclo menstrual é uma tristeza. É um negócio que não foi Deus que fez, não. E a gente vai trabalhando, vai. Ou vocês tiram 5 dias de descanso, eu não tiro. Queria. Vai, não vai não. Vai com cólica, mas vai. Arruma a casa nesses dias ou fica lá deitado com o pé pra cima, esperando passar esse tempo? Mulher é isso. Mulher tá com dor, mas faz. Tá cansada, mas faz. Quer dormir, mas faz. Além dela ser mulher, ela é mãe. Olha a situação dessa mulher. Você acha que essa mulher, porque Jesus não respondeu, ela ia parar? Fala assim comigo, persistência. É o ato de não desistir fácil. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Persistir é você não parar quando você é limitado por um obstáculo. Muito bonito. Às vezes a persistência é necessária. Foi bem na hora, hein? Às vezes persistir é necessário. A gente persiste. Sabe por quê? Porque a gente tem um objetivo. Ninguém sem objetivo vai persistir é um obstáculo. Quem não persiste, primeiro não, beleza. Eu vou voltar lá para o meu testemunho. Se eu não tivesse persistido, falado, tudo que já tinha sido falado para aquela diretora, eu ia conseguir alguma coisa? Não. Porque dentro da teoria dela, ela também não estava errada. Ela queria um documento que ainda não estava pronto. E eu falei para ela, você não pode me barrar por esse documento. Você está prejudicando meu filho, minha senhora. Se eu for aí, você vai ver meu tamanho. E ela ficou com medo e já me liberou. Se a gente não persiste, a gente perde a chance de concluir aquilo que a gente tem como objetivo. E aquela mulher, enquanto clamava, enquanto ela estava numa ação contínua, enquanto aquela mulher persistia, enquanto aquela mulher não tinha isso como um obstáculo, enquanto aquela mulher não ficou pensando, Jesus não vai me responder, estou indo embora, enquanto aquela mulher não desistiu pela falta de palavra de Jesus como resposta, porque os discípulos ficaram aqui, provavelmente cochichando, vixe, coitada, essa mulher não vai ter resposta. Nossa, Jesus não vai ouvir, meu Deus, e agora? O que a gente faz? A gente chama ele, a gente não chama, manda ele embora, manda ela calar, o que a gente faz? Eu fico imaginando que a cena era todo mundo incomodado com ela, calando e Jesus, ó, suave, só indo. Às vezes a gente está, não sei se você já passou por isso, eu já. Mas às vezes eu estou ali lavando uma louça, que seja. Gente, eu lavo louça na minha casa, viu? Vou fazer esse desabafo aqui, esse protesto. Eu lavo bastante louça em casa. Não sei na casa de vocês não, por quê? Porque na minha, vou falar um negócio. Se eu recebesse uma bênção por cada louça que eu lavo, olha, é louça. Na minha casa são 3 homens que não se preocupem quantos copos de água eles vão tomar durante o dia. Tá tudo bem. Só na minha casa. Mas é só um protesto, tá? Eu lavo louça. Menina, eu fiz uma unha chique um dia desse aí.
falei, gente, eu estou impossibilitada, já falou só hoje. Eu tive que usar isso. Todo mundo faz unha de gel, mas no dia que eu fiz, eu fiquei atestado médico, não lavo louça hoje. Eu tive que ganhar pelo menos um dia sem lavar louça. Né? De galardão de mim mesma. Às vezes eu estou na minha louça lavando lá. Qual o momento bom de falar com Deus na hora da louça? Né? Então, fica a dica, viu, homens? Se vocês quiserem falar com Deus, louça. Pegou o mistério? Tá isso. Se vocês quiserem falar com Deus, tá aí a oportunidade. Tá? Inclusive hoje, domingo, se eu fosse vocês, quando chegasse em casa, falava assim pra mulher, ó, não precisa lavar a louça, que eu já quero ter um momento com Deus. Vocês podem aplaudir, porque Deus está ouvindo isso. Eu estou falando, tá ou não tá, gente? Eu acho que ele está falando. Deus está falando. Aquela mulher clamando, tudo para ela desistir. Sabe por quê? Gente, a pior coisa que tem. Pior. TPM é ruim, ciclo menstrual é ruim, trabalhar nesses dias é ruim. Eu estou falando como mulher, tá? Que é homem, a gripe para vocês é ruim. Mas a pior coisa que tem é você ter de Deus o silêncio. Ah, como é ruim. Eu já passei por isso. Eu acho que hoje não estou passando por isso, não, porque Deus já falou comigo sobre. Mas a pior coisa que tem é você estar buscando, você está fazendo, você está buscando, você está clamando, você está ali falando, e Deus não te fala nada. As pessoas passam por você, a pessoa vem aqui e fala, agora para falar comigo, não é com você, é para ele do lado, é você, não é para tu. A pior coisa que tem é você estar vivenciando uma situação e Deus não falar nada. Porque tem dia que você fala assim, ó, estou finalizando um propósito, né? Um jejum, seja lá o propósito que é. Estou finalizando esse propósito, agora Deus vai falar comigo. E Deus não fala nada. Aí você volta para casa e fala, não foi hoje que Deus... Porque está errado, às vezes a gente quer ouvir Deus falar a palavra. Mas fala uma palavra profética para uma pessoa bonita que vai do seu lado. Fala assim para ela, não é porque Deus não está falando palavra, que Deus não está ouvindo. Fala de novo, só para degustar isso. Não é só porque Deus não está falando palavra que Ele não está te ouvindo. Tem hora que Deus não está falando, mas Ele está só te ouvindo. Eu não sei, sabe, Deus falou comigo com essa palavra no meu devocional que eu fiz esses dias, e quando o pastor falou, você vai ministrar, eu senti arder no meu coração, eu falei, mas essa palavra, eu não sei qual a forma, o jeito que Deus vai falar, mas será essa palavra que Deus falou comigo? E Deus falou comigo isso na minha pia lavando louça. Deus pode até estar em silêncio, Misael, de palavra, mas Ele está lá. Deus pode até estar calado e você não está ouvindo a voz dele, mas Ele está com você nessa situação. Deus está ouvindo o seu clamor, só persista. Aquela mulher tinha tudo para falar, estou indo, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou cananeia. O cara nem está me ouvindo. Jesus, Messias, filho de Davi, que papo é esse que eu estou fazendo tanto e nada está acontecendo, nem me respondendo sem educação? Assim, que tem muita gente que até traz essa palavra, que Jesus foi um grosso, ignorante, deixou ela no vácuo, deixou em silêncio, não respondeu. Mas é hora que ela clama, filho de Davi. E os discípulos decidem fazer alguma coisa, e os discípulos chamam Jesus e falam, ô Jesus, despede essa mulher que está clamando. Como se Jesus não estivesse ouvindo. Mas, triste ou feliz, eu quero que você entenda
faz na hora que Ele quiser fazer. Não adianta você emburrar, não adianta você ficar chateadinho, não adianta você ficar emburradinho, não adianta você falar, eu estou chateado, não. Jesus só vai fazer, meu amor, na hora que Ele quiser. A hora é dele, o tempo é dele. Se vai fazer, se não vai fazer, como vai fazer, tudo depende da boa vontade dele. Se Ele está falando com você agora, me perdoe, mas é essa palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Como vai fazer, se vai fazer, quando, o jeito, fica tranquilo. Se você estiver clamando, Ele está ouvindo. Se você estiver persistindo, Ele está ouvindo. Mas a maneira de ser feito, aí já não é com você, não é comigo. A maneira é dele, a hora é dele. Quando os discípulos falam, Jesus, desperta essa mulher. Os discípulos incomodaram a Jesus. E Jesus nem olha para ela, mas Ele dá uma resposta. Ufa, até que enfim, Ele responde a essa mulher. Até que enfim. E Jesus disse, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro Jesus silencia, depois Ele diz, eu fui enviado para os meus filhos eleitos. Eu vim para o povo de Israel. Eu vim para quem está precisando de mim. Nas entrelinhas, Jesus diz para ela, você não é a prioridade do meu projeto agora. A gente às vezes só quer ouvir sim, né? Às vezes a gente quer ouvir só Deus falando assim, ó, tá bom, filhinho, toma, tá bom, vou fazer. O que você quer hoje, Nath? Jesus capricheta, tá passando pela igreja. O que você quer hoje, Nath, que eu vou fazer? O que você quer agora fazer? Jesus respondeu, você não é... Não, Jesus nem respondeu para ela. Vamos interpretar o texto lá. O texto é autoexplicativo, mas não, a gente vai interpretar o que está escrito. O texto diz assim, Jesus respondeu, não foi para ela, Jesus respondeu para os discípulos, e respondeu assim, ó, aleatório, entendeu? Ele responde assim, ó, no alto e bom tom. Não jogou o cabelo que eu não tinha, não sei. Mas Jesus respondeu assim, eu não vim para isso, eu vim para minhas ovelhas, que estão perdidas, para a casa de Israel. Aí ela tomou uma outra atitude. Gente, essa mulher era sábia demais. Essa mulher era cananeia. Ela faz igualzinho os judeus. Ela fala, Jesus, filho de Davi, por favor, tenha misericórdia. Ela usa de estratégia, ela usa uma linguagem que nem é dela. Aí agora, como Jesus não responde para ela, mas olha que coisa, que impressionante. Quando Jesus fala assim, ó, não fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. Veja comigo, a perspicácia, a inteligência dessa mulher. Ela entende isso como, uau, ele não disse que não vai fazer. Ele só disse que não veio para isso. Então ela viu o quê? Uma oportunidade de persistir. Glória. Vocês entenderam? Quando Jesus fala, eu não vim para isso, ele poderia ter falado, não vou fazer. Vaza, cananeia. Ele não ia fazer isso. Mas se ele fizesse, ela ia voltar chorando para casa. Mas Jesus fala, não vim para isso. Aí essa mulher esperta, porque era mulher, porque era mãe, ela se dobra e começa a adorar. E sabe o que é isso? Intensificar a busca. Quando você chegar na igreja e você vê alguém do seu lado chorando, igual eu choro, que é uma bênção, derrama um pote de água ali. Quando você vê alguém chorando do seu lado,
Essa mulher, ela fez uma estratégia que os discípulos talvez não perceberam, mas ela intensifica e ela fala, tá bom, eu joguei uma, ele não caiu, porque eu falei, filho de Davi, né? Acredito no Messias, coisa e tal. Já que ele não caiu nessa, agora eu vou adorar. E ela adora antes de receber uma resposta. Quantas vezes a gente tem adorado a Deus no vácuo? Quantas vezes a gente tem adorado a Deus quando não acontece? Quantas vezes a gente, como o povo escolhido por Deus, a gente tem adorado a Ele antes que a bênção chegue? Essa mulher, ela adora e ela diz, Senhor, colocar a letrinha maiúscula aqui no texto, colocaram, né? Senhor, socorre-me. Essa mulher fala, Senhor, socorre-me. A minha filha está endemoniada. Miseravelmente. O que seria para você alguém possuído por demônios? O que seria para você uma coisa sobrenatural? O pastor estava falando isso sobre isso antes do culto, da minha ministração. Isso foi dito aqui algumas vezes. Eu fico imaginando, porque a gente, assim, antes do neopentecostalismo, as igrejas pentecostais, elas tinham algumas igrejas vinham com uma certa, vou usar uma palavra melhor, levava-se muito a sério as coisas, né? Depois foram surgindo os neopentecostalismos, e aí foram surgindo algumas coisas, algumas heresias, e a gente via muito, não sei se vocês já acompanharam pessoas manifestando demônios nos púlpitos, por aí. Não sei se vocês já viram. Isso é uma forma da gente interpretar que está possuído ali por demônios, está endemoniado. É uma das formas. Eu vou entrar nesse tema. Mas, às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela está endemoniada. Às vezes a pessoa até já aceitou Jesus, glória a Deus, bom dia, como diz a Bíblia, mas ela continua possuída de demônios. Então, o não se manifestar, né, como era feito há algum tempo, acho que ainda existe, né? Alguns lugares fazem isso. Isso prova que existem formas. Aí eu fico imaginando, né, as pessoas que manifestavam assim, viravam as mãos, os olhos, a voz, ficava bem feio, assim, né? De uma forma muito assombrosa. A gente meio que tem isso em mente, estar endemoniado é isso, quando manifesta assim. Eu não sei qual tipo de manifestação demoníaca que essa filha dessa pobre mulher cananeia apresentava. Eu trabalho com psiquiatria e é fácil distinguir o que é psique e o que é demônio. Fácil. Pra gente que estudou, sabe, né? A gente sabe o que é demônio, o que é transtorno, a gente sabe. E quando tem umas pessoas que chegam lá endemoniadas, gente, CAPS não é para isso, tá? CAPS não é para endemoniado, mas chega também. Quer dar uma confundida. A pessoa que está endemoniada, pastor, ela não quer tomar banho. Ela fica crosta mesmo, sem banho. Todo mundo toma banho? Se não tomar, ainda dá tempo, gente. Ó. Falta de banho é demônio. É sério isso que eu estou falando. Mau cheiro, negócio que é demônio. Falta de banho, falta de escovar dente, falta de muita.
parque, vamos arrumar esse parque. Que aí arruma. Mas eu não sei que tipo de demonstração maligna aquela filha demonstrava para aquela mulher. Eu não sei se ela não tomava banho, eu não sei se ela quebrava as coisas, eu não sei se ela, né? Existem várias formas daquela mulher ter, porque ela, quando ela fala está miseravelmente, eu vejo que não é um demoninho, não um demoninho assim fofinho, pequenininho, entendeu? Uma coisinha assim, um demôniozinho. Era miseravelmente demoniado, o negócio era grande. A proporção daquele endemoniamento era grande. Não era uma coisa boa, não era só uma mentirinha. Era um demôniozinho assim da mentirinha, né, fofinho, né? Olha, mentira, que, né? Não era esse demoninho, era uma coisa maior. Ela chega para Jesus, para usar de estratégia. Gente, presta atenção. Não estou falando que ela fez isso, mas a minha interpretação é: ela chega com uma fala que não era dela, ela não era judia, ela chega com uma fala para ela querer enganar Jesus. Ela tinha que estar com um problema muito sério, porque se até engana o irmãozinho que está indo lá, mas enganar Jesus é um negócio mais difícil, né? A gente não quer enganar Jesus, porque Jesus a gente não consegue enganar. Ele sabe quem a gente é. Ele sabe como a gente acorda. Ele sabe se a gente tomou banho. Jesus sabe. Ele sabe. Ele sabe quem nós somos. E aquela mulher, ela tem que enganar Jesus primeiro com uma fala bonita, em nome do Senhor Jesus, filho de Davi. Ela tem que enganar, mas Jesus não engana. Sinto muito em te falar. A gente que é cristão, às vezes a gente escolhe, né? Esse pecadinho aqui, tá tudo bem, porque ele é só um pecadinho, assim. Um demoninho, né? Uma coisinha assim de estimaçãozinha, pequenininho, bonitinho. Mas, Jesus sabe. Jesus sabe quem eu sou, o que eu carrego, as minhas verdades, meu coração, a minha intenção. Jesus sabia, ele só não estava dando atenção para causar tudo isso mesmo. Mas ele sabia que ela não era cananeia, que ela estava tentando enganar ele, mas ela tinha tanta audácia pela necessidade dela, que ela falou: eu tenho que usar de algum jeito, de alguma estratégia para chegar até Jesus. E ela chega com uma fala mentirosa. Ela chega com uma fala mentirosa. Aí Jesus vai e Jesus responde dizendo, mais outra vez, super fino e educado, mas aqui de costa, e ela bem ali, ele falando, aleatório: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mais uma vez, aquela mulher, ela tem a necessidade de ser humilde, de reconhecer que ela estava tendo uma oportunidade única diante de alguém que poderia resolver a situação dela. Porém, Jesus mais uma vez não responde maldosamente. Jesus responde: não é bom. Eu entendo que Jesus não falou para ela assim: não vou te dar o pão dos meus filhos, não vou te dar, porque você não é a prioridade neste momento, querida. Jesus não fala isso para ela, mas Jesus disse: não é bom. Algumas pessoas, né, até eu, em algum tempo atrás, eu achava que era um pouco grosseiro isso de Jesus. Mas o cachorrinho, ele é diferente do cão. Deixa eu explicar. Cachorrinho é uma forma carinhosa. Vai. Cachorrinho é alguém que você tem de estimação. Você põe um potinho para comer lá bonitinho. Aí você compra a raçãozinha. Aí você dá a caminha para ele, né? Não dorme na sua cama, mas tudo bem. Entra na sua casa. Pode até subir de vez em quando no seu sofá depois que veio do pet. Esse é o cachorrinho. Ele tem até uma certa regalia. O cachorrinho, você trata ele como o seu animalzinho de estimação.
para essa mulher: eu não vou desistir. Glória. A gente desiste por tão pouco. A gente para por tão pouco. A gente seleciona as guerras que a gente vai lutar. Porque tem umas que são muito difíceis. E é melhor desistir. Deixa pra lá. Nem vou mexer mais com isso. Eu nem vou lutar mais porque nem é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha o que Jesus me respondeu. Primeiro ele rindo na minha cara. E eu estou falando, clamando, pedindo pela minha filha. Eu sou uma mãe desesperada falando: Jesus, filho de Davi, eu acredito no Messias. Mesmo sem acreditar, aquela mulher: eu acredito que tu és o filho de Davi. Ele nem para mim ele olhou. Agora esse Jesus me responde: não é bom dar o pão dos filhos e priorizar os cachorrinhos. Jesus poderia ter dito cão, mas o cão é diferente. O cão, a gente tem medo do cão, né? O cachorro, o cão, a gente tem medo. E eu vejo um certo carinho de Jesus por essa mulher quando ele fala o cachorrinho. Porque se ele tivesse falado: não é bom tirar o alimento o pão, não é bom tirar o pão dos filhos e entregar ao cão, eu acho que a interpretação seria uma outra. Porque o cão, ele está lá na rua, a gente vê o cão, a gente faz o que? A gente corre de medo. Se vem um cão diferente, eu não sei, eu tenho medo. Eu não passaria a mão em qualquer cão, só no meu cachorrinho. Eu não daria o que eu dou para o cão, o que eu dou para o meu cachorrinho. Jesus responde para aquela mulher: não é bom eu tirar o alimento do pão do filho para dar para os cachorrinhos. Aí aquela mulher: eu não vou desistir. Se ele pensa que eu paro por aqui, eu vou surpreender esse Jesus, porque eu não vou desistir. Eu vou persistir, eu vou persistir. Eu quero ver até onde ele vai. Se ele está provando a minha fé, eu vou até ele e eu quero ver onde ele vai. Aquela mulher simplesmente responde: tá bom, Jesus, mas os cachorrinhos também comem do que cai da mesa dos seus senhores. Aquela mulher entendeu o gesto de carinho, porque cachorrinho está debaixo da mesa. O cachorrinho está próximo à mesa. O cachorrinho, ele está próximo ao seu senhor e ele vai comer. Mesmo que seja migalha, ele come o pão do melhor que cai da mesa. Aleluia. Essa mulher enxerga. Ela tem um feeling para enxergar uma coisa que os discípulos talvez nem enxergaram. Porque a intenção dos discípulos era: libera essa mulher, pelo amor de Deus, essa mulher está gritando faz tempo. Libera ela. Aquela mulher enxerga algo além. Isso trata-se de salvação. Sabe por quê? Não faz sentido aquela mulher falar de comida física só. Todo mundo sabe aqui, a mesa para eles era baixa. Vamos entender? A mesa era baixa. Como que os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu Senhor? Não tem como cair. O costume deles não é igual a gente, que tem mesa que tem pé, que é alto, que as poltronas. Não, antigamente a mesa era quase ao chão. Não dava para cair da mesa. Quando a gente fala de cair da mesa, a intenção é que seja de alto para baixo, cair, descer. Existe uma palavra grega, acrópole, que é do alto para baixo. Essa mulher entendia o que ela estava falando e o que ela estava ouvindo. Por isso que eu comecei e iniciei aqui falando que Jesus falava por parábola. Porque ele sabia, para a cabeleireira eu vou falar de progressiva, para o pescador eu vou falar de peixe.
negócio se encaixa. Mas essa mulher, ela entendeu, eu sou filha. Mesmo que eu não seja uma filha eleita, mesmo que eu não seja uma filha por criação, mas eu sou uma filha por adoção. Me adota, Jesus. Me adota. E ela clama por salvação aqui. Ela clama, tá bom, eu entendi, valeu. Eu não vou comer sentada à mesa ainda, mas eu posso comer como os cachorrinhos que comem as migalhas. Glória. Quando eu li esse texto, Deus falou tanto comigo. Deus falou tanto comigo quando eu li esse texto. Eu nunca peguei esse texto assim, só li assim. E quando Jesus falou comigo sobre essa palavra, eu pude entender o amor de Deus. Deus nos seleciona. Deus não estava selecionando aquela mulher. Deus não estava excluindo aquela mulher. Deus estava dizendo para ela: você tem direito à salvação. Não por se assentar à mesa, filha. Deus estava dizendo para ela: você também tem salvação. Se ele dissesse, não vou fazer, tá tudo bem, ele era Jesus, estava por ele, o problema era dele. Mas ele disse só, não é bom. E eu aprendo com essa mulher, usar todas as oportunidades para não desistir. Aquela mulher me chama a atenção quando ela fala assim: a minha filha está endemoniada. Ela utiliza aqui os verbos, a colocação do verbo dela é perfeita. Ela não diz, ela é endemoniada, entendeu? Ela diz está endemoniada. Verbo de transição. Ela fala está, é um período. Ela está passando por um período de endemoniamento. Minha filha está prejudicada. Minha filha está. E eu quero encerrar por aqui. Eu quero declarar algo na sua vida. Toma posse também. Tudo que está é só um período. Isso não tem nada a ver com quem é. Amém. Eu estou com isso, porque Deus falou isso comigo. Eu quero ministrar para a sua vida. O estado que aquela filha estava não descaracterizava quem ela era. Ela era o quê? Filha. A mulher podia ter chegado a Jesus e ter dito para ele assim: Jesus, eu estou com uma situação na minha casa, tem uma pessoa lá que está endemoniada, pelo amor de Deus, isso atrapalha a nossa convivência. Essa mulher, ela fala para Jesus: ela está, a minha filha. Eu profetizo isso para minha casa. Só está, mas é meu filho. Alguma situação só está, mas não é estado original. O estado original não tem nada a ver com quem está. A minha fé persistente me leva a entender que o que Deus quiser fazer, eu só preciso estar sensível para acessar esse poder de Deus. Eu só preciso ter a resposta certa. Quando essa mulher diz isso para Jesus, que ela diz: Jesus, tá bom, eu entendi, mas os cachorrinhos também comem na mesa, da migalha da mesa dos seus senhores. Jesus fala: mulher, grande a tua fé. Ela respondeu da maneira certa. Ela poderia ter falado: tá bom, Jesus, já vi que já tentei de tudo, já fiz de tudo, já falei o que tinha que falar, estou aqui perdendo meu tempo, gastando meu vocabulário com você. Mas ela entende: Jesus,
Às vezes a gente está falando tanto afoito. Eu faço isso com meus pacientes lá. Às vezes eu vou fazer um manejo e eles estão falando. Aí eu deixo falar. Aí eu aplico, o Paulo fez de novo. Eu baixo o tom e falo para eles. Aí eu vou baixando. Aí eles param de falar, eu falo. Agora você consegue me ouvir? Às vezes Jesus faz isso com a gente. Tem hora que a gente está falando, Deus não faz, Deus não quer, Deus não diz, blá. Eu fico só olhando assim, ó. Que louco. Esperando a gente cansar, dar uma respirada para ele falar, para a gente ouvir. E Jesus fez isso com essa mulher. Enquanto ela falava, enquanto ela clamava, Jesus só ouvia. Só que quando ele fala, que ela entende o que ela fala, o milagre acontece. Amém? Eu te convidar para nessa manhã você silenciar as vozes do clamor. Clamar é você não falar. Clamar é gritar, é ter intensidade, é ter uma doideira, assim, sabe? Jesus, pelo amor de Deus, não tá vendo o que tá acontecendo? É isso, gritar. Ela clamava. Ela não falava, ela clamava alto. Eu quero te convidar para nessa manhã. Fechar os teus olhos agora.